Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aos amigos que ouvem esta palavra, que assistem a TV Kairos, é sempre um motivo de alegria e um grande prazer estarmos juntos com você neste momento especial em que nós reservamos um pouco do nosso tempo para meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é pura e ela é também escudo para aqueles que nela crê, que crê no Senhor. E hoje esta palavra que é pura, que é escudo, que nos protege, que nos liberta, ela chega até você para fortalecer a sua alma, para nutrir a sua alma, a fim de que, diante das dificuldades da vida, diante das lutas, você possa desenvolver essa musculatura espiritual que todos nós precisamos nos dias em que aqui estamos vivendo. O texto que nós queremos lhe convidar a refletir está no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Tiago 1, versículo 12, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13: Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O apóstolo Tiago, portanto, exorta a igreja. E veja que Tiago não escreve a uma igreja específica, portanto, esta epístola, esta carta, ela se apresenta como uma espécie de uma circular, de uma carta que deveria ser levada ao conhecimento das igrejas. E é por isso que chega até nós, a igreja, no século 21, o conteúdo desta carta, porque era propósito de Deus levar a igreja a uma maturidade, a um desenvolvimento da sua fé e atingir a uma maturidade. Se há algo que está dentro dos propósitos de Deus, é que eu e você cresçamos em maturidade, desenvolvamos esta maturidade tão importante no exercício da nossa fé. E esse texto fala de duas situações que sempre estamos envolvidos nas mesmas. Que situações são essas? Justamente as provações e as tentações. Todos nós, e não obstante já termos sido alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, termos sido selados com o Espírito Santo, sermos hoje separados, santos e santas de Deus, consagrados a Ele em razão do mistério salvífico de Cristo Jesus, todos nós, e não obstante estarmos sendo tratados por Deus, aperfeiçoados, regenerados, ainda enquanto aqui estivermos, estaremos sempre passando por provas e por tentações. Mas o Senhor nos orienta nesta palavra, através do apóstolo Tiago, que nós precisamos enfrentar as tentações e as provações com sabedoria. E esta sabedoria, ela não é humana, não é baseada naquilo que nós possuímos enquanto intelectualidade, decorrente do nosso conhecimento acadêmico, das nossas experiências, da empiria humana, mas a sabedoria que precisamos para enfrentar as dificuldades trazidas pelas provas e pelas tentações. Esta sabedoria, ela é encontrada e tão somente pode ser encontrada em Deus. E é por isso que logo nos versículos anteriores, no versículo 5, o apóstolo Tiago diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, a sabedoria com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vejam que nós encontramos aqui o Senhor orientando a cada um de nós na sua palavra, que esta sabedoria, ela advém de Deus, nós a necessitamos, e através de uma oração sincera, se nós pedirmos com fé, não com a fé, digamos,
superficial ou uma fé duvidosa, mas se nós crermos verdadeiramente que Deus, Ele é fiel, é bondoso, é misericordioso para dispensar sobre a nossa vida a sabedoria, nós podemos obter do Senhor esta sabedoria que necessitamos para enfrentar as adversidades, as lutas trazidas tanto pelas provas como pelas tentações que nos são dirigidas. Portanto, a primeira recomendação que nós encontramos nesse texto é que, diante das provas, diante das tentações, nós precisamos da sabedoria de Deus. Por nossas forças, nós não conseguiremos enfrentar as provas. Por nossas habilidades pessoais, nós não conseguiremos superar as tentações. Veja, portanto, que Tiago, ele nos convida a nós lidarmos com sabedoria diante das provações, a lidarmos com sabedoria diante das tentações, e esta sabedoria, ela é proporcionada da parte do Senhor. O Senhor é a fonte da sabedoria, e a Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio, é a fonte da sabedoria, e nós precisamos sempre nos dirigir ao Senhor em total dependência dEle, dizendo: Senhor, eu tenho muitas provas, estou enfrentando muitas provas, estou enfrentando dificuldades, tentações, mas eu sei que se o Senhor derramar sobre a minha vida a sabedoria que advém de Ti, eu terei forças para superar essas provas e essas tentações. Portanto, à luz desta palavra, nós poderíamos responder a duas indagações. A primeira: como lidar de forma sábia com as provações? A segunda pergunta: como lidar de forma sábia com as tentações? E as respostas estão contidas no texto que lemos, na palavra que lemos em Tiago, no capítulo 1. Veja que uma das coisas que alguns dos princípios que nós precisamos aprender ao lidarmos com as provações são os seguintes. Primeiro princípio, diante das provações que eu e você enfrentamos: quem de nós nunca enfrentou uma provação? Quem de nós nunca enfrentou uma dificuldade, uma prova que nós achávamos que não iríamos ter forças para superá-la, para atravessar por elas? Mas com a graça de Deus, com a sabedoria que Deus nos dá, nós encontramos a forma de superarmos essas lutas que advêm das provações. Portanto, quando nós somos provados, nós precisamos lidar com sabedoria diante destas provas. E Tiago nos ensina alguns princípios para lidarmos com as provações. Primeiro princípio que eu gostaria de destacar, que está contido exatamente nos versículos 5 a 8 do capítulo 1. Quando nós estamos provados, nós precisamos clamar ao Senhor e pedir a Ele por sabedoria. Então, você está passando por uma prova agora dentro da sua vida familiar, por exemplo. Você está passando por uma prova dentro do seu trabalho. Você está passando por uma prova financeira, por uma dificuldade financeira que você não sabe como passar por ela. A sua prova, ela está relacionada à sua vida emocional, à sua vida afetiva, à sua vida conjugal, ao seu relacionamento interpessoal. Se você está passando por alguma prova, portanto, quando nós somos provados, o primeiro princípio que precisamos nos ater é que devemos pedir sabedoria a Deus. Clame ao Senhor a sabedoria. Peça: Senhor, eu quero que o Senhor me faça compreender qual é o seu propósito diante desta prova que eu estou passando. Portanto, quando nós somos provados, a necessidade de pedirmos sabedoria a Deus é justamente para compreendermos o que Deus quer com esta prova na nossa vida. Porque se nós estamos sendo provados, é porque Deus pretende nos provar em algo. E não só nos provar, mas nos aprovar em algo. Então, clame ao Senhor a sabedoria dos céus para que, diante das suas provas, você compreenda exatamente aquilo que é o propósito de Deus. Faça essa pergunta: Senhor, qual é a sua vontade nesta prova? O que é que o Senhor está querendo diante dessa dificuldade tão acirrada que eu estou passando? Qual é o seu propósito? Eu quero entender, Senhor. Me dê a sabedoria que advém de Ti para eu compreender qual é o propósito desta provação que eu estou passando. Outro princípio que nós encontramos no versículo 5 do capítulo 1 de Tiago é que quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus.
E se tem uma coisa que Deus possui no seu caráter, é a bondade, é a misericórdia, é natural de Deus, está ligado aos seus atributos, Ele ser bom, ser misericordioso. É da natureza de Deus ser sábio, é da natureza de Deus acolher aquele que precisa da sua mão poderosa, acolhedora, misericordiosa. Portanto, quando você passa por uma prova, você lembre-se do caráter de Deus. Faz-se necessário conhecer o caráter de Deus, que Deus ele nunca permite que venhamos passar por uma prova para a nossa derrocada. Esta prova que você está passando não é para o seu fim. Esta dificuldade que você está passando e que nós enfrentamos no nosso cotidiano não é para o nosso fim, mas é para que venhamos ser aprovados por Deus. Portanto, olhe para o caráter de Deus. Além de pedir a sabedoria ao Senhor, olhe para o caráter de Deus. Que Deus é bom, Deus é santo, Deus é sábio, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe de todas as coisas. Portanto, se o caráter de Deus é ser bom, é ser sábio, é conhecer as nossas estruturas e tudo que há nos céus e na terra, nós precisamos entender que Deus é conosco, e Ele sendo conosco, Ele vai nos ajudar a enfrentar essas provas. Outro princípio importante diante das provas: quando somos provados, nós precisamos orar com fé. Veja que o apóstolo Tiago ele diz no versículo 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja que as provas chegam até nós, e além de nós pedirmos a sabedoria do Senhor, além de nós não duvidarmos do caráter de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor com fé. A fé é justamente esta certeza de que o Senhor nos ouve e que nós, pela fé, já antecipamos a bênção de Deus para a nossa vida. Já temos a certeza de que o Deus que clamamos, o Deus diante do qual nós apresentamos as nossas provas, Ele é fiel para nos abençoar, para ouvir o nosso clamor e atender a nossa súplica. Peça, portanto, com fé. Uma das atitudes que nós devemos ter é esta: Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu sei que a sua vontade é sempre santa, é sempre perfeita e agradável. Portanto, Senhor, se o Senhor está permitindo que esta prova chegue até mim, mesmo que ela traga para a minha vida tristeza, muitas vezes, traga luta, traga prova, traga perca, traga esta sensação de insegurança, mas eu quero, Senhor, me dirigir a Ti com fé, crendo que o Senhor é um Deus bom, misericordioso e que vai me ajudar a superar esta prova. Então, entregue diante de Deus as suas provas. O Senhor nos orienta através da sua palavra que nós devemos lançar sobre Ele, o apóstolo Pedro assim nos ensina, que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E as provas, elas trazem para nós esta ansiedade, a incerteza muitas vezes daquilo que nós vamos vivenciar no amanhã, daqui a alguns dias, porque as provas, elas nos fragilizam. No primeiro momento, elas nos deixam inseguros, mas quando nós enfrentamos as provas cotidianas, crendo que a sabedoria de Deus vai nos revestir da capacidade de superação, se nós cremos no caráter de Deus, que Deus é um Deus bom, misericordioso, fiel, que nos ama, que é apto em acolher, em abençoar e que quer o nosso bem, se nós pedirmos com fé, portanto, diante de Deus, não como um homem comparado à água do mar que o vento traz e leva, mas alguém que confia no Senhor verdadeiramente, que não tem nenhuma dúvida no poder de Deus, que Deus é um Deus santo e poderoso, então nós vamos ter facilidade, e não só facilidade, mas nós vamos encontrar a forma de superarmos as provações. Além desses princípios que eu destaquei, Tiago também nos ensina que quando nós somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Veja que no versículo de número 12, o Senhor diz assim através do apóstolo Tiago:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos provados e nós cremos na graça de Deus, no poder de Deus, e que a sabedoria que Deus tem para as nossas vidas nos ajudará a superar estas provas, que a nossa fé nele, a nossa fé inabalável, com ela nós vamos rompendo as dificuldades e nós vamos movendo o sobrenatural de Deus pela fé. Nós também cremos que quando somos provados, nós temos uma recompensa, um galardão, e essa recompensa quem nos dá é o próprio Deus. Uma das recompensas, um dos galardões que o Senhor nos dá é justamente que nós desenvolvemos com as provações a paciência triunfadora. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração, ouviu a minha voz. Veja que a provação, ela vai fazer com que você desenvolva uma paciência triunfadora, que fará com que você mova, como disse há pouco, o sobrenatural de Deus, e que a graça de Deus será derramada e dispensada sobre a sua vida. Outra recompensa que advém das provações, quando nós as enfrentamos com Deus, é que nós somos aprovados por Deus. Se já é bom, amados, nós sermos aprovados em um concurso público, sermos aprovados na nossa vida acadêmica, passando de um ano para o outro, se já é uma experiência maravilhosa nós sermos aprovados pelos homens, quanto mais sermos aprovados por Deus. Um dia eu e você estaremos diante de Deus. A Bíblia nos diz que todos nós estaremos prostrados diante do Senhor. E nós precisamos olhar para esse dia, desejando ardentemente no nosso coração que o Senhor nos aprove. Que quando Ele olhe para nós diante desse dia, Ele diga: bendito seja você, bendito seja, vinde a mim bendito. Porque é assim que Deus vai tratar os aprovados. E as provas que passamos nos ajudarão a sermos aprovados por Deus. Veja que maravilha! Nós seremos, com as provações, após lutarmos com o Senhor, sustentados por Deus, sustentados pela destra de Deus, pela mão poderosa do Senhor. Se nós enfrentarmos as dificuldades crendo na proteção e na provisão do Senhor, nós seremos galardoados por Ele, nós seremos abençoados por Ele, nós teremos, inclusive, através das provas, a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus, a nossa fé em Deus. Então, diante das suas provas, dê glória a Deus. É como diz aquela canção que o nosso irmão já falecido Lázaro cantava: eu passo pelas provas, eu vou passando pelas provas, dando glória a Deus. É fácil dar glória a Deus diante de uma prova? Não é fácil. Mas pela nossa fé e por crermos que estas provas Deus permite que passemos para sermos aprovados, por isso que glorificamos o Senhor. E a Bíblia nos recomenda que em tudo devemos dar glória a Deus, até diante das adversidades, porque essas adversidades, estas provas, elas são instrumentos através dos quais Deus nos aprova, Deus nos abençoa, Deus derrama sobre a nossa vida o galardão dos céus. Através dessas provas nós amadurecemos a nossa fé, não mais uma fé infante, mas uma fé firmada na palavra de Deus, no temor ao Senhor, na sabedoria que vem do Senhor. E aí eu passo para o outro ponto desta mensagem. Falei para vocês sobre como lidar de forma sábia com as provações. Agora eu quero destacar no final desta mensagem como lidar de forma sábia com as tentações. E aí, no mesmo texto que lemos, o Senhor nos diz que nós precisamos nos atentar para 3 fatos a serem considerados se quisermos vencer as tentações. O primeiro é que nós devemos olhar para frente, diante das provações, melhor dizendo, diante das tentações, nós devemos olhar para frente e considerarmos o julgamento de Deus. Se você pegar os versículos 13 a 16, o texto sagrado nos diz que
ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, ela, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando nós somos tentados, nós estamos aí na iminência de nos tornarmos praticantes do pecado. A tentação, ela antecede justamente ao pecado. O pecado, ele não chega em nós de forma repentina, mas ele chega até nós através da tentação. Se nós cedemos à tentação, consequentemente, esse desejo que a tentação traz, esta cobiça que a tentação ela gera em nós, ela vai nos ludibriando, e o inimigo das nossas almas vai nos enganando em razão dessas tentações, e ali nasce esse bebê chamado pecado. E o pecado é gerado, e não só é gerado, mas traz como consequência para a nossa vida a morte. Então nós devemos, ao sermos tentados, com a sabedoria que Deus nos dá, considerarmos o julgamento de Deus. Nunca esqueça que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus, Ele é um Deus que nos abençoa, que quer o nosso bem. Por isso que Ele enviou a Cristo Jesus, para que nós não venhamos perecer. Mas não se esqueça também que Deus, Ele é juiz. E se nós não olharmos para a frente, considerando o julgamento de Deus, nós já começamos errado diante das tentações. Diante de qualquer tentação que se apresente, você saiba que tem um Deus que lhe sonda, um Deus que lhe vê, um Deus que te ama, mas que não compactua com o seu pecado. Portanto, diante das tentações, se quisermos resistir a elas com sabedoria, nós devemos olhar para o exemplo de Jesus quando foi tentado pelo diabo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Foi assim que Jesus, ele resistiu quando ele foi interpelado pelo diabo a ceder às tentações que ele trouxe a Jesus. E nós também não devemos nunca nos esquecer. Nós servimos a um Deus amoroso, mas é um Deus também que é juiz. E a mesma mão abençoadora traz também a mão julgadora, o juízo do Senhor. Então, primeira atitude diante das tentações, para agirmos com sabedoria: olharmos para frente. Segunda atitude, olharmos para o nosso redor. Olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Olha aquilo que Deus lhe dá diariamente, meu irmão. Minha irmã, veja o que Deus lhe dá. Veja a bondade de Deus manifesta na sua vida. Olha a sua vida, você está vivo, você está andando, você está respirando. O ar que Deus lhe dá é gratuito. O dom da vida é um dom sagrado, um dom de Deus. Veja a natureza que Deus lhe deu, veja a provisão que Deus tem lhe dado diariamente, com seu alimento, com seu vestuário, com a sua moradia, com o seu trabalho. Veja o grande amor de Deus por você. Olha ao seu redor e veja aquilo que Deus entregou. Deus veio através de Cristo Jesus, constituiu a igreja, implantou o reino de Deus aqui na terra. Você é convidado em Cristo Jesus a ser um partícipe desse reino. Olhe ao seu redor, além de olhar para frente, para o julgamento do Senhor, olhe para o seu redor e veja a bondade de Deus na sua vida. Todas as vezes que você for tentado, nunca se esqueça do Deus poderoso que você serve e o Deus amoroso que lhe assiste, que lhe acolhe, que deixou o Espírito Santo para estar contigo todos os dias. Então olhe não só para frente ao ser tentado, mas olhe ao redor. E olhe também para dentro de você e considere esta natureza divina que existe dentro de você. Quando você foi criado por Deus, Deus lhe criou com um propósito, para você ser santo, para você ser um adorador de Deus. E o pecado lhe distanciou de Deus, o pecado nos distancia do Senhor, mas aprove ao Senhor que Cristo Jesus viesse a este mundo, morreu por nós, se entregou por nós, e o seu sacrifício ao nosso favor trouxe para as nossas vidas de volta
a natureza divina e nós fomos restaurados. Portanto, como a Bíblia nos diz, nós nascemos de novo em Cristo Jesus e em nós existe, graças ao grande amor de Deus, a natureza divina. Se Deus é amor, graças a Jesus, você também carrega dentro de você o amor de Deus, um atributo divino. Se Deus é santo, você, através de Cristo Jesus, carrega também a marca da santidade. Se Deus, Ele é amor, você também está inebriado, não só, mas está também cheio deste amor. Deus infundiu na sua vida o amor ágape, o amor que lhe permite amar o próximo, amar o seu semelhante, amar a seu cônjuge, aos seus filhos. Portanto, considere esta natureza divina. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. E se assim você encarar as tentações, olhando para frente, olhando para a mão justa de Deus, para o juízo do Senhor, olhando ao seu redor para as bênçãos que Deus já realizou na sua vida, olhando para dentro de você, portanto você vai verificar que o novo nascimento que o Senhor permitiu através de Cristo Jesus, ele é gracioso, ele é divino. O meio do novo nascimento que o Senhor utilizou, operado através da palavra de Deus na sua vida, que fortalece a sua fé, que renova a sua fé, vai carregando e trazendo para você a libertação dia após dia, porque esta palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela tem um poder libertador para a sua vida. Eu quero, portanto, amados, encerrar esta reflexão, esta mensagem, lhe convidando para que de hoje em diante das suas provas, que não são poucas, todos nós enfrentamos provas diariamente e nós não deixaremos de passar por elas, enquanto Jesus não vier nos buscar, enquanto Jesus não vier arrebatar sua igreja, nós continuaremos, em razão do pecado, da natureza pecaminosa, nós continuaremos sujeitos às provas. As tentações, elas continuarão sendo presentes na nossa vida, enquanto nós não formos levados por Jesus, arrebatados por Jesus. Veja que nem mesmo Jesus escapou das provas, nem mesmo Jesus escapou das tentações. Quanto mais eu e você, que somos pequenos, fracos, pecadores, nós sempre seremos tentados, sempre seremos provados. Mas uma coisa eu lhe digo: você pode, com a sabedoria de Deus, com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, através de Cristo Jesus, que é a verdade, que é a vida que você precisa. Se você se entregar nos braços de Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados, e Ele vai purificar a sua vida, vai lhe fazer uma nova criatura, e você vai conseguir passar pelas provas, passar pelas tentações, e sem perder a comunhão com o Senhor. É necessário, é mistério que o povo de Deus, e aqui eu falo sobretudo aqueles que já servem ao Senhor, que nós sempre recorramos à palavra de Deus. Ela é a nossa fonte de sabedoria. Não é o homem, não são as enciclopédias humanas, não são as academias, não são os currículos dos pós-graduados, daqueles que são formados, doutores, que vão trazer para a nossa vida a sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria, ela advém da palavra de Deus. É mistério, portanto, que eu e você sempre venhamos a recorrer à palavra de Deus, que é a nossa fonte de sabedoria, pois ela é justamente inspirada pelo Espírito do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não negligenciemos, portanto, esta palavra, a palavra de Deus. Não deixe esta palavra jogada em cima de uma estante, empoeirada. Não deixe esta palavra fechada, sem que você a abra diariamente, mas medita dia e noite nesta palavra. Medita diariamente nesta palavra e permita que esta palavra, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é pura, que é escudo para aqueles que crêem no Senhor, ela seja justamente e tudo isso na sua vida e cumpra esse papel na sua vida. Eu quero agradecer a Deus por este momento e no final desta reflexão orar para que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja e de todos aqueles que ouvem esta mensagem,
que a sabedoria de Deus seja derramada sobre as nossas vidas, a fim de que possamos passar pelas provas, pelas tentações, com a graça de Deus. Esta é a minha oração sobre a sua vida e sobre cada situação. Está na prova, está sendo tentado, você serve a um Deus vivo, a um Deus que não lhe abandona. Basta você clamar a Ele, orar, pedir a Ele com fé, que Ele vai lhe abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre toda a igreja do Senhor Jesus que vai morar no céu, a qual recebe a bênção dizendo amém.